Fala galera, continuando aí, ó, vamos falar agora sobre o Teorema de Arquimedes, né? O enunciado é mais ou menos isso daqui, ó, um corpo imerso, né, total ou parcialmente, em um fluido em equilíbrio, sob a ação da gravidade, recebe uma força chamada empuxo, tá? Então o Teorema de Arquimedes está ligado ao empuxo, a força empuxo. O que é essa força? Ela é uma força que ela está ligada a um deslocamento de um fluido. Imagina que você pega uma bola e empurra ela dentro de uma piscina, né? Quando você empurra uma bola dentro de uma piscina, você vai reparar que o nível da piscina vai aumentar. Por quê? Porque a bola vai estar tomando lugar daquela água, né? Só que essa água ela quer voltar para aquele lugar. Então ela vai fazer uma força tentando puxar essa bola para cima para a bola recuperar o lugar. Essa força vai ser o empuxo. E ela não acontece apenas com água, acontece em qualquer fluido. Tudo bem? Por exemplo, a gente, né, andando aqui no ar, também vai estar sofrendo a ação de um empuxo. Porque a gente vai estar tomando o lugar do ar, né? Então assim, o ar quer tomar o nosso lugar de volta. Só que a gente vai reparar que o ar não vai provocar um empuxo tão grande na gente assim, né? Por quê? Ó, as características do empuxo sempre vai ter a mesma direção do peso e vai ter o sentido contrário. Então se o peso é para baixo, o empuxo é para cima. A intensidade é sempre igual ao peso do fluido deslocado. Então olha só, se eu pego uma bola de 2 litros, né, e empurro ela dentro de uma piscina, o que vai acontecer? Eu sei que se eu coloco 2 litros totalmente submerso numa piscina, vai aumentar o nível em 2 litros, não é isso? Então, olha só, 2 litros de água foram deslocados, ok? Então, 2 litros de água vão querer tomar o nosso lugar de volta. Então, a força do empuxo que está atuando na gente vai ser o peso de 2 litros de água, né? E o peso de 2 litros de água é uma coisa que é interessante, né? É uma coisa que a gente consegue perceber. Agora imagina o peso de, sei lá, 10 litros, 30 litros de ar, né? O ar ele tem uma densidade muito pequenininha, então a gente não repara muito o empuxo que a gente sofre por causa do ar, não é uma coisa que a gente perceba facilmente. Você precisa de um volume muito grande para você ter um empuxo realmente considerável, ok? Então vamos lá, como a gente calcula isso daí de fato? Olha só, o peso do fluido, ele vai ser o quê? Do fluido deslocado? Vai ser a massa que você tem do fluido deslocado vezes a gravidade, né? Porque o peso, vou botar aqui do lado, é massa vezes gravidade. Só que aí, a massa, ela é a mesma coisa que densidade vezes volume. Então, no lugar dessa massa, eu vou colocar densidade vezes volume. A densidade vai ser sempre do fluido, tá? E o volume é o do objeto, né? Porque se você coloca o volume de uma garrafa embaixo da água, né, o volume deslocado vai ser o volume dessa mesma garrafa, né? 2 litros sei lá, de uma coisa qualquer que você enfie dentro de uma piscina, vai deslocar os mesmos 2 litros da água. Então vamos fazer aqui um exemplo para aplicar. Ó. Imagina que você tenha uma água, né? E você colocou 2 metros cúbicos de um objeto embaixo da água. Vai ter o peso aqui, né, desse objeto, e vai ter também o empuxo, que vai ser para o lado contrário, vai empurrar ele para cima. Então observa que o objeto ele tende a afundar mais devagar, né? Às vezes o empuxo é maior do que o peso, então esse objeto às vezes vai voltar. Por exemplo, se você pega uma bola e empurra, uma bola de basquete, empurra dentro da piscina, a água vai empurrá-la de volta para cima, né? Mas mesmo que não seja um objeto que volte, por exemplo, uma pedra ou uma pessoa, é muito mais fácil você carregar ele embaixo da água, né? Por quê? Porque quando você tenta levantar uma pessoa embaixo da água, você vai ter um empuxo te ajudando, tudo bem? Então vamos lá. Como que eu calculo o módulo do empuxo? O módulo do empuxo vai ser a densidade. Qual é a densidade da água? No SI, 10 ao cubo. Vezes o volume do objeto, aqui é 2, vezes a gravidade, vamos aproximar para 10. Então o empuxo aqui vai ser de 2 vezes 10 elevado a 4 newtons, né? Uma força, o empuxo é uma força, então 2 vezes 10 elevado a 4 newtons, ok? Bom, exemplo 2. Um objeto de meio metro cúbico possui 30% de seu volume submerso em água. Determine a intensidade do empuxo. Bom, a intensidade do empuxo vai ser, né, a densidade
submerso em água, densidade da água, 10 ao cubo, vezes, né, o volume do objeto. Bom, o objeto ele tem meio metro cúbico, só que só 30%, né, está embaixo da água. Então, boto 30% dele. Então, multiplico por 30 sobre 100, vezes a gravidade, que é 10. Tudo bem? Então, você sempre calcula apenas o volume que está embaixo da água. 30% dele está embaixo da água, então bota apenas 30% do volume. Vamos lá, vamos cortar aqui, ó. 10 com esse zero com esse. Ok? Vamos fazer a conta agora aqui, ó. Empuxo vai ser 3 vezes meio, né, vai dar 1,5. 1,5 vezes 10 elevado a 3. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 3 newtons. Ok? Bom, letra B. O peso aparente do objeto. Considere a massa igual a 150 kg. Ok? Então, olha só, o que é o peso aparente? É quanto aparenta ser o peso. Então, na prática, o peso aparente, ele vai ser, vou botar aqui, ó, peso aparente, em módulo, tá? Estou botando em módulo, vai ser igual ao peso de verdade menos o empuxo, né? Porque o empuxo vai estar te ajudando. Então, para você manter em equilíbrio o objeto embaixo da água, por exemplo, você só precisa do que falta para o empuxo igualar o peso, né? Então, olha só, vamos lá. O peso aparente vai ser o peso do objeto, 150 vezes 10, menos o empuxo, 1,5 vezes 10 elevado a 3. Então, ó, o peso aparente vai ser de 1.500 menos 1,5 vezes 10 elevado a 3, 1.500 também. Isso aqui dá conta? Zero. Então, nessa situação aqui, aparentemente o objeto está em equilíbrio, né? Você não sente ele. É como se ele estivesse flutuando aí, ok? Bom, e se o empuxo fosse de apenas 500? Aí o peso aparente seria apenas 1.000. Tudo bem? Então, só para enfatizar aqui, o empuxo ele existe em qualquer fluido. Os exemplos aqui foram apenas em água, né? Mas, por exemplo, às vezes pode ter uma questão falando de um balão no ar. Aí o balão no ar vai ter também o empuxo, mas o empuxo vai ser por causa do ar deslocado, né? E aí você vai botar a densidade do ar, que você não é obrigado a decorar, só a densidade da água, ok? E também pode acontecer situações que você vai ter um objeto apenas com uma parcela do volume dele submerso, né? Aí você bota apenas essa parcela. E também por último, né, eu vou botar outro exemplo aqui, ó. Imagina que tenha, né, um recipiente e aí você coloca um objeto dentro desse recipiente. Mas esse recipiente ele está com água, tá? E tá também com óleo. O que você faz para calcular o empuxo aqui? Né? Você vai pegar a parte que está embaixo da água, né? Vamos fingir que tem aqui, ó, 10% na água. Você vai calcular o empuxo da água mais um empuxo do restante, ó, 90%, né? Que está no óleo. Tudo bem? Aí você calcula. Só isso. Ok? Bom, é isso aí.